Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a determinação de matéria seca de forrageiras em forno de micro-ondas. É um procedimento fácil e que dá para fazer em casa. Pela sua facilidade, qualquer produtor pode estar fazendo isso na propriedade. Qual a importância de se determinar o teor de matéria seca? A gente sabe que os animais consomem a forrageira ou qualquer outro alimento em função do seu peso vivo e em relação à matéria seca do alimento. Certo? Então, vacas em geral consomem em torno de 2,5%, dependendo do nível de produção do animal, de 2,5% a 3% do peso vivo em matéria seca. Então, a gente conhecendo o teor de matéria seca da forragem, a gente sabe, pelo método de estimativa da quantidade de forragem disponível, a gente consegue estimar a quantidade de matéria seca disponível no campo que tem para esses animais. Lembrando que a gente vai fazer a amostragem sempre na mesma altura de pastejo dos animais, para essa amostra representar o que realmente o animal vai estar ingerindo. A gente vai preparar, para questão de facilitar os cálculos, uma amostra de 100 gramas. Para a hora que a gente conseguir o final, o peso constante, a gente tem como transformar simplesmente em matéria seca diretamente. Bom, então após a coleta das amostras no campo, o primeiro passo que a gente vai fazer já em casa é picar o material para a gente poder uniformizar. Por quê? Porque a planta forrageira ela é composta por talo, basicamente, né? Talo e folha, que é a parte aérea que o animal consome, né? Então, assim, para a gente não correr o risco de pegar mais folha ou mais talo, que tem diferença no teor de matéria seca entre esses componentes da planta, então a gente pica o material para a gente poder misturar bastante e aí a gente consegue uniformizar a concentração, o teor de matéria seca dentro da amostra, né? Que aí essa amostra vai ser composta por folha, talo, o que for de parte aérea da planta. Então agora a gente procede à mistura. E desse material eu vou obter 100 gramas e levar para o micro-ondas para a gente fazer a determinação do teor de matéria seca. Bom, de posse da balança aqui, eu vou fazer a pesagem do meu vasilhame, né? Ele está com 135 gramas. Então eu vou colocar o pezinho aqui de 100 gramas, eu jogo para frente um pouquinho. Então para eu colocar 100 gramas de material aqui, ele tem que ir para 235 gramas, correto? Vou começar a adicionar a forrageira picada. Passou um pouquinho, vou retirando para ajustar o peso. Eu quero 100 gramas aqui. Pronto. Então agora eu estou com 135 gramas com 100 gramas de forrageira. Estão dando 135 gramas do vasilhame, mais os 100 gramas da forragem. E aí agora vamos para o forno, a gente vai fazer os procedimentos de desidratação em forno de micro-ondas.
e a anotação dos pesos para a gente poder determinar o teor de matéria seca. Bom, pessoal, a gente vai dar prosseguimento aqui ao processo para determinação da matéria seca no forno de micro-ondas. Então aqui a gente tem a amostra, né? Já foi obtido 100 gramas de amostra, a gente já anotou esse peso, né? Com o peso do vasilhame que a gente está utilizando. Então o primeiro passo agora para determinação, a gente vai fazer uso do forno de micro-ondas, a gente vai usar um copo de vidro com aproximadamente 3/4 com água. Vamos colocar lá no fundo do forno. Vamos colocar a amostra. E nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma programação de 3 minutos, certo? E vamos deixar o material aquecer e ele vai sofrendo ali aos poucos o processo de desidratação. O que a gente interessa, o que nos interessa na obtenção do teor de matéria seca é saber o peso seco do material, já excluindo a água, correto? Daqui a pouco a gente volta. Bom, então retomando aqui primeiro aquecimento já está feito, né? Foram 3 minutos. Não sei se a gente consegue ver pelo vídeo aqui. Não sei se dá para perceber que o vapor d'água está saindo. Então, agora a gente vai deixar ele aqui 1 minuto descansando para esse vapor d'água que está saindo, né? Está evaporando a água. Então, ele vai saindo do material. E aí a gente vai fazer a pesagem, certo? Então, é interessante a gente aguardar 1 minuto. O folder de recomendação lembrar dessa orientação. A gente aguarda 1 minuto para o material estabilizar e aí a gente procede à pesagem. Claro que na primeira pesagem o peso não vai chegar ainda no que a gente espera, né, porque ainda tem outras pesagens para fazer, mas só para acompanhar aqui a evolução do processo, a gente, como exercício aqui, vai fazendo essa pesagem ao longo do tempo aqui, certo? Vou dar uma pausa aqui, esperar 1 minuto e a gente volta. Bom, então retomando, a gente vai fazer a pesagem, né? Já aguardamos 1 minuto. Vamos fazer a pesagem aqui do material. Aí a gente já percebeu que ele voltou para 183 gramas. Aí a gente faz a anotação e vamos para a próxima pesagem. Bom, com o material pesado a gente vai proceder ao segundo aquecimento. Então, esse segundo aquecimento, programação de 2 minutos, certo? E agora é um processo mecânico, de acordo com o que está no folder lá, a gente vai fazer os aquecimentos. O primeiro de 3 minutos, o segundo de 2 minutos, o terceiro de 1 minuto, e aí no quarto em diante são 30 segundos, sempre lembrando de deixar 1 minuto resfriando, né, para a gente poder ter uma estabilização do material, correto? Então a gente vai voltar daqui a pouquinho, aí eu já vou voltar no momento da pesagem. Vou aguardar resfriar 1 minuto e já vou voltar no momento da pesagem. Bom, então retornando ao processo, a gente vai fazer a nova pesagem, né? Então já reduziu mais um pouco a massa. Então a gente está com 160
168 gramas agora. Então a gente vai fazer o último... Agora a gente vai fazer mais um aquecimento com 1 minuto. Programação para 1 minuto. E a partir desse, aí todos os próximos serão de 30 segundos, sempre aguardando 1 minuto entre as pesagens. A medida tirou do micro-ondas, aguarda 1 minuto para fazer a pesagem, correto? Então a gente vai voltar também agora no momento da pesagem, mas lembrando que eu vou aguardar 1 minuto antes de fazer a pesagem. Bom, então a gente já aguardou 1 minuto, né, novamente, vamos fazer a pesagem. Vê que já perdeu um pouco de massa, né, porque a balança não se movimentou, mas perdeu bem menos, já está bem próximo do peso que a gente quer. Na verdade, o peso que a gente quer não, o peso que vai determinar a quantidade de matéria seca que tem na forragem. Então aqui a gente já tem agora 163 gramas. Então, 163 gramas. A gente vai fazer um novo aquecimento. Lembrando que agora, de agora em diante, os aquecimentos são de 30 segundos. Correto? Então a gente vai programar 30 segundos. Vamos deixar novamente esses 30 segundos. Após o desligamento do forno, a gente vai deixar 1 minuto descansando a amostra e fazer uma nova pesagem. E agora a gente vai anotando para determinar 3 amostras, 3 pesagens consecutivas, apresentando o mesmo peso, né? Então a partir do momento que a gente fizer 3 pesagens e as últimas 3 pesagens consecutivas apresentarem o mesmo peso, a gente chegou no final da determinação do teor de matéria seca e a gente vai partir para as contas, certo? Que é coisa simples também. Aqui a gente vai retirar, vamos deixar aqui 1 minuto, resfriando, perdendo mais um pouco de umidade, e daqui 1 minuto a gente volta. Bom, então para vocês aí já passou 1 minuto, para mim, quer dizer, para vocês aí foi rapidinho, para mim já passou 1 minuto, né? Então a gente vai fazer uma nova pesagem. Gente, minha balança é das antigas, então ela demora um pouquinho. Quem tiver uma balança eletrônica aí, com certeza vai facilitar bem o processo. Então deu 162 gramas. Então diminuiu mais 1 grama, 162 gramas. A gente vai retornar para o forno, certo? Lembrando que de agora em diante são 30 segundos. Confira a água lá, ainda tá com 3/4 aproximadamente de água no copo. Então mais 30 segundos. Liguei, vamos aguardar desligar. E o mesmo procedimento, espera resfriar 1 minuto. Então daqui a pouco eu volto para a gente fazer a pesagem. Bom, então novamente eu aguardei 1 minuto. Vou pegar aqui um pouquinho, ver se pelo vídeo aí a gente consegue ouvir. Vocês veem que a textura do material já está bem seco, né? Ó, tá bem quebradiço. Então assim, já está bem desidratado. Vamos fazer mais uma pesagem. Não alterou a pesagem. Então a gente foi para a segunda pesagem com peso igual, né? Segundo peso consecutivo igual. Como a metodologia pede 3, então vamos
colocar mais uma vez. Pode ser que, né, por alguns decigramas, alguns gramas de diferença, pode ser que a próxima pesagem dê um pouco de diferença. Mas, creio que não. Mas a gente vai fazer mais 30 segundos e aguardar. E daqui, a hora que terminar, deixando mais 1 minuto resfriando, a gente volta para fazer outra pesagem. Bom, novamente, né, para vocês aí passou rapidinho, eu esperei 1 minuto. Vamos fazer mais uma pesagem e ver se não teve alteração no peso. Realmente estabilizou. Então são 162 gramas e a gente obteve essa pesagem por 3 vezes consecutivas. Então o processo de micro-ondas termina aqui. Agora a gente vai partir para os cálculos. Lembrando que eu retirei uma amostra de 100 gramas, então isso vai facilitar bastante o cálculo. Mas não quer dizer que vocês tenham que fazer só com 100 gramas. Pode fazer também com outros pesos e fazer uma regra de 3. A gente vai mostrar isso agora. Bom, então dando continuidade aqui ao nosso procedimento, né, eu tenho aqui as anotações que a gente fez do peso do material. E assim, a gente fez só de curiosidade essas outras, mas é interessante que se faça. Mas o que interessa para a gente é essa primeira pesagem e a última pesagem, certo? Como eu sei, pela primeira pesagem aqui, foram 235 gramas total, menos 135 gramas do peso do vasilhame. Então, o peso do vasilhame eu desconto aqui embaixo também. Então, 162 gramas menos 135 gramas, eu tenho 27 gramas, né, de material seco, foi o que sobrou da amostra. Então, se eu tenho aqui 100 gramas, né, eu vou mostrar isso aqui que a gente já utiliza 100 gramas de amostra para facilitar o processo, que já te dá o resultado direto, mas para quem tiver curiosidade de fazer dessa forma, ou tiver outro peso de amostra, os nossos 100 gramas, né, representa 100% de matéria seca. Então, as nossas 27 gramas representam X. Né? Pelo processo de regra de 3, eu tenho 27 vezes 100, que vai ser 2.700, dividido por 100. Eu corto os 2 zeros, corto mais 2 zeros, então sobrou 27%, né, que condiz com as 27 gramas. Então eu tenho 27% de matéria seca nessa amostra de forragem. Né? Ali é um capim braquiária, a braquiária marandu. Né? Então vou fazer agora um outro exemplo aqui, imaginando o seguinte: a gente pegar uma vaca de 550 quilos de peso vivo, né, e com a ingestão de matéria seca de 2,5% do peso vivo. Então eu tenho 550 quilos, é 100% do peso. Então 2,5% é X, mesmo processo de regra de 3. Então, 550 vezes 2,5, 1.375 dividido por 100, certo? Então, 1.375 dividido por 100 seriam 13,75 quilos. Seria a exigência de matéria seca que esse animal tem diariamente. Né? Ele precisaria, uma vaca com esse peso, precisaria comer, caso estivesse comendo só forrageira, só capim, 13 quilos e 750 gramas de matéria seca. E aí, para a gente converter isso em matéria natural, que seria a quantidade de forragem disponível na matéria natural, aí a gente faz o processo inverso. Né? Eu sei que 13,75 quilos representa 27% de matéria seca,
100% de matéria seca, X. Então, multiplicando de novo cruzado, regra de 3, eu tenho 1.375 dividido por 27. Então, 1.375 dividido por 27 seria 50,92 quilos, né, de forragem na sua matéria natural, forragem fresca. Seria o que o animal precisaria ingerir de forragem todo dia. Claro que dependendo da forrageira, dependendo da fibra dessa forrageira, é um desafio a gente conseguir fazer o animal ingerir uma quantidade grande, né? Até 50 quilos de capim ela consome, a vaca consome, um capim com uma qualidade boa consome. Agora, se o capim já tiver um pouco passado ou já tiver mais fibroso, talvez seja difícil conseguir os 50 quilos, mas claro, dependendo do nível de produção do animal, a gente vai entrar com um concentrado que vai fazer parte também, né, da densidade nutricional do alimento e vai acabar diminuindo a exigência de matéria seca da forragem, porque a gente já vai estar participando com outra fração da dieta, matéria seca vindo do concentrado, certo? Então, as contas são bem simples, né? Essa determinação de matéria seca a gente já faz com 100 gramas, porque a hora que, igual no nosso caso aqui, deu 27 gramas de amostra seca no final do processo, então é 27% de matéria seca, é o que tem na forragita, correto? Obrigado. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.